Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de, antes que eu falasse a palavra para vocês, vou aqui passar uma palavra que vai edificar as nossas vidas e logo após faremos uma oração. Gostaria muito que se você puder compartilhar, se você puder deixar seu like, se inscrever nesse canal. Através desse canal você pode estar, quando você compartilha, você pode estar abençoando outras vidas que por muitas vezes estão precisando ouvir a palavra do Senhor. E o intuito desse canal aqui é para que a vida de pessoas sejam alcançadas através da minha vida. E a palavra de hoje que nós temos está no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Com certeza muitos de vocês já conhecem essa história, que é a história de Daniel, que é Belsassar. Ele, com mais 3 amigos, Cedraque, Mesaque e Abidnego, foram trazidos quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, né? Na época tinha o rei de Judá, e eles foram trazidos para a Babilônia como cativos. Só que Daniel, como foi sido, eles mudaram o nome, né, dele para Daniel na época. Quando ele foi trazido, ele não se contaminou com as coisas que tinha no palácio do rei Nabucodonosor. Eram as iguarias, né? Ele preferiu comer da simplicidade como ele era acostumado em Jerusalém. E com tudo isso, ele, mesmo ele estando dentro do povo estranho, de terra estranha, de uma casa estranha, ele continuou na obediência e ele foi só prosperando, porque obedecia aos mandamentos do Senhor. Ele não se misturava, ele estava ali como um servo do rei, cativo e servo, mas mesmo assim ele não se misturou. Ele não provou dos manjares do rei. Ele não se contaminou com o que o rei tinha para oferecer para ele, como é o caso de hoje, nesse mundo que nós vivemos. Muitas vezes nós cristãos, às vezes, deixamos nos contaminar com as maravilhas que o mundo tem a nos oferecer. Logicamente que a gente que é cristão, que conhece a palavra de Deus, a gente procura não aceitar esses pratos. A gente evita. A gente procura porque a palavra de Deus diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. E é isso que a gente tenta fazer. Nós não somos melhores que ninguém, mas a gente tenta todo dia melhorar um pouco. Estar em obediência, estar alinhado conforme a palavra do Senhor. Mas o que eu quero dizer com a história de Daniel para vocês? Daniel foi um servo do Senhor obediente, mesmo trazido de sua terra. Ele em outra terra diferente, desconhecida, estranha, ele prosperou porque ele continuou obedecendo ao Senhor. Só que chegou um certo tempo, porque quando a gente começa a prosperar, claro que ele teve muitas batalhas até ele conseguir ser reconhecido como um sábio dentro do palácio, dentro do reinado de Nabucodonosor. Quando ele começou já a ter autoridade, né? Naquela época que já tinha passado, na realidade, o tempo do reinado de Nabucodonosor já não era mais ele, mas sim o rei Dário, o rei da Síria, porque até a Síria, até a Babilônia já tinha sido dominada por outro rei. Mas mesmo assim, Daniel continuou seguindo a obediência de Deus, os mandamentos do Senhor. Nessa época, como no mundo atual que vivemos hoje, havia pessoas que tinham inveja da posição que Daniel ocupava naquele lugar, que queriam estar no lugar de Daniel. E com a nossa vida não é diferente. Muitas pessoas querem ocupar o seu lugar. Eles começaram a tramar. Eles sabiam que Daniel tinha costumes perante o Senhor, que ele louvava, engrandecia e ele adorava somente a um único Deus.
E eles, para tentar de alguma forma achar defeito em Daniel, achar algo que pudesse acusá-los, eles resolveram fazer um tipo de decreto, que durante 30 dias, aquele que fosse pego adorando a seu Deus, não importa quem fosse, se fosse Daniel ou se fosse outra pessoa que vivesse dentro do reino, que essa pessoa seria jogada na cova dos leões. E Daniel, com a crença, com a fé e com a fidelidade que ele tinha em Deus, ele resolveu a não obedecer aquele decreto determinado por o homem, por outros homens ruins, homens maus, que queriam, na realidade, tomar o lugar de Daniel. Queriam, na realidade, acabar com a vida de Daniel, porque eles tinham inveja da vida dele. E eles não encontravam algo que pudesse acusá-lo. Então eles fizeram trama. Eles prepararam algo que pudesse fazer com que Daniel caísse. E eles viram Daniel, como é de costume, todas as tardes, orando ao seu Deus. Porque Daniel tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Então, quando isso aconteceu, eles foram correndo falar para o rei que ele tinha sido pego, né? E que ele teria que pagar com a sua falta de obediência ao rei daquela época. E como palavra de rei, até popularmente, era como se fosse o decreto selado por o rei, ele tinha que ser cumprido, ou então o rei não teria palavra, né? Era uma forma que eles acharam de prejudicar Daniel, sabendo que se ele não obedecesse, o rei teria que executar a sentença. E como diz aqui na palavra do Senhor, ele foi pego, ele foi jogado na cova dos leões, mas ele foi livrado, ele teve livramento da parte de Deus. E com a nossa vida não é diferente. Muitas vezes pessoas, elas querem estar no nosso lugar. Elas querem ter a vida que nós temos e de alguma forma elas tentam nos acusar. Não só pessoas, mas o inimigo das nossas almas, ele também quer nos acusar de qualquer forma. Só que cabe a nós obedecermos a voz de Deus ou obedecermos a voz do mundo. Se você parar para você seguir, obedecer a Deus e fazer o que é certo, certamente o Senhor te livrará de grandes armadilhas, de grandes ciladas que o mundo prepara para que você caia. Só que quando você anda em obediência, quando você sabe, quando você confia num Deus que tudo pode, você pode estar passando por qualquer tipo de situação. Eu não sei qual é a situação que hoje você enfrenta. Se é uma prisão verdadeira, se é uma prisão do passado, se você está sofrendo uma enfermidade, se você está sofrendo com alguém da sua família. Eu só tenho algo da parte de Deus para te falar. Que essas prisões que te cercam, que até pode ser uma depressão, alguma forma de enfermidade, né? Que essas prisões que hoje estão te cercando, elas não terão poder para te destruir. Essa cova de leões que te jogaram, eles não vão poder te devorar, porque o nosso Deus, ele tem poder para te livrar. Ele manda anjos ao nosso redor, para que esses anjos, ele fechem a boca dos leões. Quais são os leões que hoje em dia existem no nosso mundo atual? O próprio mundo, com as oportunidades que tem para que o mundo possa nos tragar, a maldade do mundo, a violência que está no mundo, a destruição em que o inimigo tem colocado no meio de nós. Nós vemos quantas famílias destruídas por conta de oportunidades, de manjares que foram oferecidos aos nossos jovens, aos nossos esposos. E são de várias formas que o inimigo tenta destruir. Hoje, a forma que ele encontra de maior destruição são dentro dos lares. Mas eu creio que você aí do outro lado da tela, que tem lutado com as armas certas, que tem obedecido,
que tem orado, que tem jejuado, porque Daniel, ele obedecia, ele jejuava, ele orava, ele falava com quem podia ajudar ele, que é Deus. Você que está aí do outro lado, que está numa luta, que está numa batalha travada, mas que tem fé, que essa batalha já está ganha, porque o nosso Deus, ele nos dá vitória. E que apenas você tem que crer na palavra do Senhor, acreditar que Deus tudo pode, acreditar que Deus pode realmente te livrar de uma cova de um leão dessa. Se você clamar por o Senhor, se você orar com fé, se você disser não para as coisas do mundo, para o que hoje está tentando te tragar, está tentando destruir a tua família, está tentando destruir a tua vida, como o mundo das drogas, da prostituição, do álcool. Se você tiver coragem para dizer um não, o Senhor, com a mão poderosa dele, ele pode te dar livramento. Ele te dá livramento, na realidade. O Senhor, ele se alegra com a nossa obediência. Você quer ser próspero? Você quer ser feliz? Seja obediente à palavra de Deus. É o manual mais certo que tem. Se você obedeceres à palavra do Senhor, você terá prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu não falo em dinheiro. Eu falo em você ser próspero espiritualmente, mentalmente, no corpo também, né? Porque você vai ser saudável. As enfermidades que tiverem no seu corpo, elas vão cair por terra, porque Deus, ele pode te livrar de qualquer doença e não há nada impossível para o Senhor. Então, assim, o que é que Deus quer de nós? O que é que nós podemos aprender com a lição de Daniel? Daniel foi obediente do início ao fim. Daniel, ele poderia ter se contaminado com os manjares, com as coisas maravilhosas que tinha no palácio, né? Com tantas coisas diferentes que ele não tinha lá em Jerusalém, que outra cultura diferente, né? Mas ele disse não para as coisas do mundo, para o que tinha para ele ali naquele momento. E ele quis ficar apenas com o que era para ele. Ele quis obedecer, ele não quis se contaminar. E assim é conosco, nós não podemos nos contaminar, não podemos achar as coisas erradas normal, porque a partir do momento que o ser humano ele acha algo normal, uma coisa que está errada que ele acha que é normal, aquilo ali é porque a cabeça dele já foi cauterizada com o pecado. O pecado já dominou a mente da pessoa que acha tudo normal. E eu não estou aqui para criticar a sua forma de viver. Eu estou aqui para te alertar. Você quer se salvar? Porque é isso que Jesus quer. Jesus quer nos salvar. Você quer desfrutar do melhor de Deus, porque Deus nos promete que nós viveremos o melhor dessa terra. Mas para que possamos ser filhos de Deus, para que possamos desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida, nós temos que obedecer. Um exemplo eu tenho para vocês, com a obediência e a desobediência. A história do filho pródigo, que está no livro de Lucas. O filho pródigo, ele foi desobediente. Ele pediu a herança do pai antecipado, e quando ele foi para o mundo, porque ele achava que o mundo tinha coisas melhores para oferecer para ele, ele gastou tudo que tinha com as amizades, porque você quer ter amigo, você tenha dinheiro. Você não quer ter amigo, você fique sem nada. E quando ele foi para o mundo, que ele gastou tudo, ele se viu querendo comer a comida de porcos. Um filho de pai rico. Você já imaginou? O que a desobediência pode causar na sua vida? O prejuízo que o preço da desobediência pode fazer com a tua vida? E um prejuízo material não se compara ao prejuízo da nossa salvação. Não se compara a você perder sua vida. Quando a gente vive no mundo, de qualquer forma, estamos correndo risco a todo momento. Você corre risco de você sair de casa, você ir para uma festa e você não voltar mais. Você corre muitos riscos. Mas olha quantos livramentos o Senhor tem te dado. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que oram pela tua vida. Tem pessoas de joelho no chão por a sua vida. Tem pessoas orando para que você tenha força de sair dessa cova que você está hoje. Tem pessoas orando para que seus casamentos sejam restaurados. Tem pessoas orando para que seus filhos sejam libertos das drogas. Tem pessoas orando por a sua vida. Muitas pessoas
Hoje em dia nós vivemos um mundo que as pessoas vivem atribuladas, cheias de problemas. Mas não é de agora, os problemas vêm sempre, do início do mundo. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que Ele pode tudo, que Ele pode nos salvar de qualquer situação, não importa qual seja a situação que você está vivendo hoje. Você tem que ter fé, você tem que crer, você tem que acreditar e você tem que ter perseverança. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas que oram há 10, 15, 20 anos por pessoas, por filhos, por esposos. E essas pessoas, elas estão não só na perseverança, acreditando que vai dar certo, mas elas também estão em obediência com Deus. E é questão de tempo, porque no tempo do Senhor tudo se faz. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Eu mesmo posso dizer para vocês que eu vivo tempos de milagres. O Senhor tem feito grandes maravilhas na minha vida. Mas porque eu permito que o Senhor seja aquele que controla a minha vida. Na realidade, o Senhor controla a vida de todos nós. Nós não podemos dar um passo sequer se o Senhor não permitir. Então, dê valor ao que Deus tem feito na tua vida. Dê valor ao que o Senhor tem preparado para ti. Dê valor ao livramento que o Senhor te dá todos os dias quando sai de casa para o teu trabalho. Dê valor às bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua vida. Dê valor ao alimento que tem na sua mesa todos os dias. Obedeça a palavra de Deus. Se arrependa de coisas que você já fez. Se arrependa dos pecados. Se arrependa. Deus, Ele tem felicidade, Ele tem alegria em te salvar. Nosso Deus não é um pai ruim, um pai carrasco. A palavra de Deus, ela mesmo diz: quem é o filho que pede pão para o pai, que ele te dá um pedaço de pedra. Deus só quer o melhor para a tua vida. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é fiel. Ele deu seu único filho por a minha vida e por a sua vida também. Muitas pessoas nesse momento estão passando por situações tão difíceis, angústias, prisões sentimentais. Muitas pessoas não conseguem se libertar de um passado sofrido. Às vezes não conseguem superar uma perda que uma família, uma pessoa da família que morreu. Muitas pessoas não conseguem superar porque estão presas àquela situação. Na nossa vida aparecem vários tipos de gigantes. Você já imaginou? Se não tivesse a história do gigante do Davi, ali o Senhor usou um pequeno para confundir um grande. E é nessas coisas que acontecem, nesses gigantes que aparecem na nossa vida, que nós temos que orar ao Senhor, que nós temos que pedir força ao Senhor, para que nós possamos derrubar esses gigantes. O gigante que está hoje na tua vida, ele cai por terra, porque Deus, ele é fiel. Basta você dar oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Nada é impossível para Deus. Se você parar para raciocinar, para analisar, para refletir o que Deus já fez na tua vida, se você parar para lembrar das maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida, dos livramentos que Deus já fez na tua vida, traz à tua memória o que Deus já fez por ti. E nós somos pequenos, somos totalmente dependentes de Deus. Mas para que essas bênçãos aconteçam na nossa vida, nós temos que declarar para o Senhor que nós precisamos dele, que nós necessitamos da misericórdia dele e que nós somos pequenos e que ele é que é grande na nossa vida. Mas eu creio que em tudo o Senhor tem um propósito. E nenhum plano de Deus pode ser frustrado na nossa vida. Pode passar o tempo que for, porque a promessa que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Deus, ele é fiel em suas promessas. Deus, a palavra de Deus, ela diz que Deus não é filho do homem, não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependas. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, na realidade todos nós temos, porque a Bíblia inteira ela é repleta de promessas. Essas promessas, elas não são válidas apenas para as pessoas que fizeram parte da história da Bíblia.
elas se renovam a cada dia. Elas são também para as nossas vidas. Nós fazemos parte da herança do Senhor. Nós temos direito a essa herança que Deus nos deixou. Basta crermos, querermos e ser obediente à palavra do Senhor. Confiar. O que livrou Daniel da cova dos leões foi a fé, a confiança que ele tem, porque ele sabia que o Senhor ia livrar ele. Ele também sabia que se ele não livrasse da cova dos leões, se ele não livrasse Daniel da boca dos leões, ele teria salvação certa, porque ele era obediente a Deus. Então, faça por merecer. Tenha na sua cabeça que Deus pode te livrar de qualquer problema. Deus pode tudo. Nós é que não podemos nada sem Ele. Faça como o Daniel. Obedeça. Seja obediente ao que Deus manda para a tua vida. E tome posse das suas promessas. Tome posse dos livramentos que Deus tem para ti. Amém? Posso orar por a sua vida? Querido Deus, eterno Pai, Santo Deus de glória e de misericórdia. Pai, aqui estamos na Tua presença, ouvimos essa palavra abençoada, porque aqui somos apenas canal para que a Tua palavra venha ser distribuída para os Teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essa mensagem chegue a várias pessoas que estão precisando ouvir essa palavra e que elas consigam entender o propósito que o Senhor tem para a vida delas, que elas consigam acreditar que o Senhor pode tudo, que o Senhor entra com cura, que o Senhor entra com providência, que é o Senhor quem dá tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor dê livramento àqueles que estão nesse momento angustiados, depressivos, aqueles que estão achando que é o fim, aqueles que estão pensando que essa realmente é a cova do leão deles, que o Senhor venha trazer um refrigério para a vida dessas pessoas, que o Senhor venha livrá-los da cova dos leões que hoje eles estão vivendo, que o Senhor, em nome de Jesus, venha dar livramento a essas pessoas, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo a paz que intercede todo o entendimento do ser humano, fazendo com que essas pessoas entendam que o Senhor pode todas as coisas, fazendo com que elas venham se arrepender de coisas que fizeram que não te agradaram, Deus. Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor entre com providência, Pai, nos hospitais, por pessoas, por enfermos. Te peço, Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, com as pessoas que têm vício no alcoolismo, na prostituição, nas drogas, que o Senhor venha resgatar, que o Senhor venha fechar a boca desses leões que tentam tragar os teus filhos. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha ser com essas pessoas que oram, que elas não desistam das pessoas que hoje elas estão orando por elas. Em nome de Jesus eu determino vitória, eu decreto vitória na vida desse povo que recebe nesse momento essa mensagem. Em nome de Jesus eu declaro que você já tem vitória. Em nome de Jesus eu declaro que você é mais que vencedor, porque Cristo fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Você que está ouvindo essa oração, tome posse da sua cura, tome posse do seu milagre, porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. Creia que Deus pode todas as coisas. Eu oro a Deus para que o Senhor venha cumprir a vontade dele, a promessa dele na vida de cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que esta palavra venha penetrar no coração de vocês e na mente, que vocês possam entender que o nosso Deus, ele é um Deus de livramento, ele é um Deus que ele pode te tirar de onde você está agora, desse lugar de humilhação, ele pode fazer com que você venha ser mais que vencedor, ele pode fazer que o teu nome venha ser exaltado, porque tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Uma boa noite, fiquem com Deus.